2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 20. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 20. Não vou usar hoje slides, não vou usar esboço, apenas algumas referências. Quero a sua total atenção agora, no momento da ministração da palavra de Deus. Vamos procurar terminar no horário hoje também, viu, irmãos? Geralmente culto de Santa Ceia demora um pouco mais, mas nós vamos organizar para chegar no horário, terminar no horário. Se a vontade do Espírito Santo for outra, nós estamos na dependência do Senhor, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 20. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 20. Todos acharam? Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra e outros, porém, para desonra. Mais uma vez. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra e outros para desonra. Feche seus olhos. Quero fazer uma rápida oração. Todos de olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, cremos que a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, nessa noite nós clamamos que o Senhor venha suprir, Deus, a nossa fome espiritual através da tua palavra, que é nosso alimento. Deus, eu quero repreender na vida de cada um dos irmãos toda resistência na mente, toda muralha, Deus, todo impedimento que o inimigo tem construído na mente de cada um. Deus, eu cancelo agora no nome de Jesus. Repreendo toda distração, Senhor, em nome de Jesus. Cremos, ó Deus amado, que a tua palavra é poderosa para nos nutrir nessa noite. Cancelo todo cansaço físico, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos que coloquem o celular no silencioso ou desligue ele, se possível. Amém? Eu quero que nada tire a sua atenção. Amém, irmãos? Diga comigo assim, amado, o tema da mensagem: vaso de honra e vaso de desonra. Vira para o seu irmão e diga assim comigo, ó: você foi escolhido para ser um vaso de honra. Quem crê, diga amém. A palavra de Deus está dizendo então que em uma casa existe utensílios de ouro e de prata, de madeira e de barro. Uns para honra e outros para desonra. Se tem uma coisa, irmãos, que o inimigo, que o Senhor tem me incomodado nesses dias, é a respeito daqueles que estão honrando a Deus e daqueles que estão desonrando o nome do Senhor. Daqueles que têm trazido vergonha para o Evangelho, que tem entristecido o coração de Deus. Quem crê que é filho de Deus, diga amém. Há filhos que honram o Pai e há filhos que desonram o Pai. Quando eu digo filho, o que eu quero dizer com isso? Eu estou me referindo a crentes. Eu não estou falando de ímpio. Eu não estou falando de pessoas que não se converteram, de pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra. Porque muitas vezes julgar alguém que não conhece a palavra é muito fácil. Mas acredite em mim, amados. Aquele que conhece a palavra de Deus e erra, Deus vai tratar duramente com esses, porque eles não são inocentes. Há muitos que estão trilhando no caminho do Senhor, mas em vez de honrar a Deus, estão desonrando a Deus. E nós temos que nos preocupar com isso, porque Deus está levantando nessa cidade um exército. Quantos podem dizer amém? Um povo radical. Radical com o pecado. Radical com o mundo. Quando a Bíblia diz que não devemos nos conformar com esse século, é porque muitas vezes, ao passar dos anos, as coisas que para nós há 10 anos atrás, hoje se torna algo normal.
E isso é um perigo. Radicais sempre vão ser radicais. Há muitas coisas que devemos ser flexíveis, mas há muitas outras coisas que não devemos ser flexíveis. E uma coisa que não devemos ser flexíveis é com o pecado. Entenda uma coisa, irmãos. A noiva é santa. A noiva de Jesus é santa. E acompanhe comigo a leitura. Nós lemos no verso 20. Vamos aqui a partir do verso 14. O mesmo capítulo em que nós lemos, nós vamos ler a partir do verso 14. Olha um instante aqui para mim, amados. Essa é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. E ele inicia então, a partir do verso 14, dando uma direção para Timóteo. E essa direção serve para cada um de nós. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Quantos creem nisso, diga amém. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Recomenda essas coisas. Ele está dizendo, olha. Recomenda essas coisas, ponto. Aí ele diz, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contenda de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha o que Paulo está dizendo. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E eu tenho observado, irmãos, nessa atualidade, nos dias de hoje, eu estou falando nos dias de hoje, há muitos que nem estão preocupados com o testemunho, não estão preocupados com a conduta cristã dele. E muitas vezes, ele nem está percebendo que a conduta dele não está sendo correta. Mas sabe o que me preocupa? É porque tem muitas pessoas que estão vendo. Tem muitas pessoas que estão observando. Aí Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha, dá testemunho solene perante Deus, a todos. Porque, querido, você quer pregar o evangelho? Você quer ser canal de Deus na vida das pessoas? Você quer ser alguém que Deus vai usar na vida das pessoas? Para isso você tem que ter credibilidade para falar da palavra de Deus. Do que adianta conhecer a Bíblia se eu não vivo ela? Do que adianta eu conhecer a palavra de Deus se ela não é prática na minha vida? Do que adianta, irmãos? Quando eu abrir a boca para falar de alguém de Jesus, e esse alguém falar para mim, quem que é você? Testemunho. Nós temos que ter testemunho. Deus está levantando um exército de pessoas radicais, que venham ser espelho, que venham ser referência nessa cidade. Quantos podem dizer amém? Segura no texto que nós estamos lendo, nós vamos ler vários versículos nesse texto. E abra lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 7. 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 7. Quem achou, diga amém. Olha o que diz a palavra. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Mais uma vez, 1 Timóteo 3, no verso 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Qual é a visão que as pessoas têm de vocês, irmãos, de nós? Qual é a visão que as pessoas têm de cada um de nós? Qual é a impressão que nós passamos para as pessoas que não são crentes? Qual é o comentário que dizem ao nosso respeito?
Uma igreja que tem compromisso? Uma igreja que realmente anda no princípio do evangelho? Ou é aquela igreja que tudo pode? Porque muitas vezes as pessoas dizem, lá tudo pode. Porque nós temos que nos preocupar com o testemunho de servos de Deus. Aí Paulo está dizendo, olha, nós temos que ter testemunho dos de fora. Bom testemunho para aqueles que estão nos olhando, porque, querido, talvez você não observa, mas há muitas câmeras focadas direto para nós. Se um ímpio peca, é normal, mas se um crente peca, meu Deus, vira página. Primeira página do jornal. Você ficou sabendo o que o crente fulano fez? Você ficou sabendo o que o crente fulano fez? E sabe o que é mais interessante, irmãos? As pessoas fazem questão de falar para o pastor. Ai, pastor, eu vi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquele ar de ironia. E nós, irmãos, eu sei que nós somos falhos. Eu nem estou aqui querendo passar a imagem de santo. Eu sou pecador como qualquer outro. Mas nós temos que nos preocupar com o testemunho. Pastor, não vou viver minha vida preocupado com o que as pessoas vão achar. Pois mude o seu conceito. Se você quer ser instrumento de Deus, nós temos que mudar nosso conceito. Nós temos que nos preocupar assim. Qual é a impressão que estamos passando para os de fora? Qual é a opinião das pessoas ao nosso respeito? Porque para quando não abrir da boca, temos credibilidade de falar. Temos autoridade para falar. Irmãos, se eu prego e não vivo, não tenho autoridade na vida dos irmãos e não tenho autoridade no mundo espiritual. A palavra tem poder. Quantos creem nisso? Mas se eu falo uma coisa que não vivo, está saindo da boca para fora. Não há mais autoridade. E no mundo espiritual também não tem autoridade nenhuma. É como se fosse uma palestra. Mas se verdadeiramente o que eu prego, e eu vivo aquilo que eu prego, aí então a coisa muda. Porque agora eu tenho autoridade para falar. Mesmo sendo tentado, mesmo sendo pecador, mas se vivo o princípio da palavra de Deus, eu tenho autoridade para falar. Porque aí os demônios vão reconhecer isso. Porque, irmãos, muitas vezes, nessa geração que vivemos superficial, eu digo geração evangélica, superficial, talvez muitos vão fazer coisas para parecer que é muito espiritual, que é muito cheio da unção de Deus, mas o demônio está lá vendo. E ele sabe quem é cheio do Espírito e quem não é. Ele sabe quem tem autoridade e quem não é. Aí talvez você está lá, ó, sai em nome de Jesus, ele está rindo da sua cara. Não tem autoridade nenhuma com o demônio, com o diabo. Crente que vive, ele tem autoridade de falar, sai em nome de Jesus, e o demônio sai correndo, irmão. Mas aquele que não tem, mesmo querendo passar a imagem de que é, o diabo sabe. Acredite em mim, irmãos, o diabo sabe. E ele fica zombando às vezes. Voltando para o texto, 2 Timóteo, capítulo 14, nós vamos ler o verso 15. Olha o que diz a palavra. Procura apresentar-te a Deus, verso 15, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mais uma vez no verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha um instante aqui para mim, amados.
Muitas vezes nós podemos entender que esse aprovado está querendo dizer perfeito, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aprovado, sabe o que quer dizer aprovado? É porque você foi testado e passou por aquela prova. É porque a tentação bateu na sua porta e você resistiu ela. Aí você passou no teste. Mas não para por aí, virão outros. Outros e outros e outros e outros. Mas sabe qual que é o mais interessante disso tudo? É que essas tentações, elas vão vir nos bastidores, quando ninguém está vendo. Quando não tem olhos de nenhum irmão por perto. Onde só está você. E Deus. E a tentação batendo na sua porta. E a tentação te tentando. Aí você tem que dar a resposta certa. Aí você vai ter que vencer aquela prova. E Paulo está dizendo, olha, procura-te apresentar-te diante de Deus como um obreiro aprovado. E esse aspecto de obreiro, eu não estou dizendo simplesmente para o homem, porque, na verdade, obreiro, quando Paulo está dizendo obreiro, eu quero dizer para todos os irmãos, porque, irmãos, a preocupação de sermos aprovados não é somente para aqueles que exercem alguma função no corpo de Cristo, mas a questão de ser aprovado é para todos. Todos nós temos que apresentar diante de Deus aprovados, porque não é só quem está exercendo alguma função no corpo de Cristo que passa tentação, são todos que passam tentação. Quantos concordam comigo? Todos nós somos tentados, cada um na sua área. Porque acredite em mim, o diabo conhece a fraqueza. E ele vai preparar, irmãos, um belo prato. Basta você comer, cair envenenado. Acredite em mim, o diabo conhece as nossas fraquezas. E nós temos que nos preocupar com isso. Segura no texto que nós estamos lendo e abre lá em Apocalipse, no capítulo 16. Apocalipse, no capítulo 16, verso 15. Apocalipse 16, verso 15. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Apocalipse 16, verso 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Mais uma vez. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Irmãos, uma coisa nós temos que ter convicção, temos que ter clareza de algo, e muitas vezes nós esquecemos de certos princípios da palavra de Deus. Talvez a tentação bateu na sua porta e infelizmente você não resistiu. Não estou condenando ninguém, irmãos. Eu nem estou dizendo que alguns dos irmãos aqui estão passando por isso. Mas vamos criar uma situação. A tentação então veio. E aquele irmão caiu. Mas aí ele não se arrependeu. Ele não confessou. E prosseguiu na sua vida cristã. Ótimo que ele conseguiu permanecer. Mas sabe o que é mais interessante? É que um dia isso vai ser exposto. A luz de Deus vai vir um dia, irmãos. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus.
Agora, outra situação. A tentação veio e o irmão não conseguiu resistir e cedeu. Mas só que aí esse irmão, então agora, ele além de ter cedido à tentação, ele agora está na prática. E a misericórdia de Deus, então, vai se estendendo na vida desse irmão, dessa irmã, desse amado de Deus. E a misericórdia de Deus vai se estendendo, a misericórdia de Deus vai se estendendo. Mas chega um ponto que Deus expõe, porque Deus não permite isso acontecer. Deus vai tocando o coração, arrepende, arrepende, arrepende. E a pessoa não tem essa atitude que acontece. Deus escancara. Estava compartilhando com o irmão esses dias a respeito do pastor que foi, alguns anos atrás, entrevistado. E ele pregava nos presídios no Rio de Janeiro. Aparentemente muito usado por Deus. Não digo que se era ou se não era. Não cabe a mim fazer isso. Não sei se era unção do Espírito, se era unção de outra coisa. Não cabe a mim julgar. Não cabe a nenhum de nós julgar. E aparentemente Deus usava ele muito. E se passaram então uns 2, 3 anos. E veio a bomba. Prenderam ele. Tinha 3 testemunhas testemunhando a respeito de estupro. E ele, nas entrevistas, afirmava que era levante do diabo, que o diabo estava levantando contra a vida dele, que ele era inocente. E, irmão, só Deus sabe o quanto eu orei para que verdadeiramente fosse. Porque o mal do ser humano é generalizar as coisas. Se um pastor ali é safado, todos são safados. A igreja evangélica toda é essa abominação. O povo generaliza tudo. E eu orei. E o desejo do meu coração era que ele fosse inocente mesmo. Mas acompanhando a situação dele, infelizmente ele não foi inocentado e chegou até a ser condenado. E eu tenho orado a Deus, porque eu sei que isso nem cabe a mim mesmo saber. Mas eu falo, Senhor, até hoje eu não acredito, irmãos. De fato ele fez tal coisa. Mas eu fiquei pensando e analisando a situação. Se de fato ele cometeu essas coisas, é Deus expondo. Porque Deus faz isso. Deus expõe. Deus toca, arrepende. A pessoa não retrocede, não volta atrás. Deus escancara. Pelo menos assim a pessoa tem a atitude de se arrepender. E o Senhor está dizendo em Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Sabe por que muitos caem, irmãos? Porque não vigiam. Sabe o que é vigiar? Orar em todo tempo. Oração. Crente que não ora, ele é facilmente tentado e cede às tentações. Mas aquele que ora constantemente, aquele que tem vida de oração, não é qualquer coisa que tenta não, irmãos. Mas eu digo, todos nós somos tentados. Mas aquele que vive uma vida de oração, ele resiste mais às tentações, porque elas vão vir. Todas elas. Sempre virão. Sempre vão existir as tentações. Voltando então para o texto, 2 Timóteo. Vamos ler o verso 16. Olha o que diz a palavra. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam
passarão a impiedade ainda maior. Mais uma vez. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Não sei se os irmãos estão conseguindo ligar uma coisa com a outra, porque tudo que eu estou falando aqui, irmãos, está ligado ao título da mensagem. Qual é o título da mensagem? Alguém sabe falar para mim? Alguém lembra qual é o título da mensagem? Quem sabe diz bem alto. Diga comigo, vasos de honra. Não, está muito fraco, irmãos. Diga, vasos de honra e vasos de desonra. Imagina esse irmãozinho que agora Deus expôs a vida dele, porque ele estava vivendo na prática do pecado. Esse é vaso de honra ou vaso de desonra? Imagina aquele irmão que não dá bom testemunho, que causa escândalo no evangelho, na igreja. Esse é vaso de honra ou vaso de desonra? No verso 16, Paulo está dizendo o seguinte: evite os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. Às vezes eu fico observando, irmãos, porque eu sou muito observador. Acredite, irmãos, eu vejo muita coisa. Eu pego mínimas coisas, e a maioria delas eu guardo para mim mesmo. Mas eu vejo. E como a nossa cidade, há muitos evangélicos, e às vezes eu fico observando o tipo de assunto, o que sai da boca, porque a Bíblia é muito clara, e eu creio demais na Bíblia, 100% na palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. Aí, às vezes eu fico observando certos crentes, ele fala de todas as coisas, menos de Jesus, menos da palavra de Deus. Mas há muitas coisas que saem da boca de muitos crentes, mas o pior de tudo é que 50% são coisas que nem deveriam ser faladas. Aí Paulo exorta dizendo, olha, evita os falatórios inúteis e profanos. Há muitas pessoas que falam coisas, irmãos, que infelizmente não edificam em nada, não ajudam em nada. E nós temos que nos preocupar com isso. Sabe por quê? Porque o que eu mais escuto com frequência, e eu digo isso, irmãos, com toda sinceridade, eu escuto com muita frequência isso. Um irmão chega em mim, muitos irmãos de outras igrejas, porque graças a Deus eu tenho um convívio muito jóia com todos os irmãos evangélicos de outras igrejas, né? E estou conseguindo ter amizade com os pastores da cidade, né? Graças a Deus por isso, é um desejo do meu coração, né? De ter um convívio jóia com todos os pastores e com todos os cristãos dessa cidade. E devido a isso, então, há muitos que me procuram às vezes conversando e fala, há muitos crentes e há muitos que não são crentes. E falam o seguinte, pastor, esse dia eu ouvi uma pessoa dizendo isso. E ela é crente. Aí eu fiquei me perguntando, pastor, como é que um crente fala uma coisa dessa? Como é que umas palavras dessas saem da boca de um crente? Eu mesmo já ouvi várias vezes. Eu tenho um encargo muito grande de acompanhar drogados, pessoas que estão viciadas. Eu tenho um amor muito grande, irmãos. Algo queima dentro do meu coração. E muitas vezes, eu já escutei aqui, lá em Goiânia, pessoas dizendo assim, aquele lá não tem mais jeito não. Crentes. Eu olho para essas pessoas assim, irmãos, eu falo, não conhece o Evangelho. Não conhece a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele nem crê que essa verdade pode libertar. Eu fico pensando,
Que tipo de crente é esse? Que não crê que Deus tem poder para transformar, para libertar, para mudar a história de uma pessoa. Porque, querido, olha aqui para mim um instante. Se você não crê que Deus transforma a pessoa, eu vou te provar agora que Deus transforma. Eu sou uma dessas pessoas. Deus mudou minha vida. Deus mudou minha história. Deus mudou até meu nome. Eu era um derrotado, hoje eu sou vencedor. Amém. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Amém? Era escravo do diabo. Hoje eu piso na cabeça dele. E ele é encrencado comigo, eu sou encrencado com ele, irmãos. E nós vamos nessa briga até o fim. Abra lá em Efésios. Segura o texto que nós estamos lendo. Já estou terminando, viu, amados? Efésios, no capítulo 4, no verso 29. Efésios 4, no verso 29. Quem achou, diga amém. Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mais uma vez, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, muitas vezes nós temos que olhar para nós e avaliar se estamos edificando alguém, se o que estamos falando está edificando, se as palavras que saem da nossa boca estão edificando alguém. Porque se não está, querido, eu vou te dar um conselho: fica de boca fechada. Evite falar coisas que não edificam. A Bíblia diz que nós temos que ser tardios no falar. Temos que ser sábios. Querido, sabe por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Amados, eu sinto no meu coração que Jesus está prestes a vir buscar a igreja. Jesus está prestes a vir buscar a noiva. E Deus conhece, sabe quem é fiel a Ele. Deus sabe quem é verdadeiramente aqueles que guardam testemunho. Deus sabe verdadeiramente quem são os vasos de honra e os vasos que estão desonrando o Senhor. Acredite, querido, não podemos enganar Deus. Não podemos enganar o Senhor. Voltando para o texto lá em 2 Timóteo. Rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler então a partir do verso 19. Amém? Amém, igreja? Os irmãos estão me entendendo? Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra, o verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo: Deus conhece aqueles que te pertencem. Irmãos, olha aqui para mim um instante. Sabe uma diferença muito grande? Deus conhece aqueles que pertencem a Ele, e a diferença daqueles que acham que conhecem a Deus. Muitas vezes nós temos um engano muito grande de achar que conhecemos a Deus. Mas a questão não é de conhecer a Deus, mas de ser conhecido por Ele. Quantos entenderam? Muitas vezes nós estamos enganados e achando que conhecemos a Deus. Mas, querido, tem um desejo no seu coração de ser conhecido por Ele. Diga: Senhor, eu quero
Mais alto, eu quero ser conhecido do Senhor. Muitas vezes nós investimos buscando conhecer a Deus, estudamos teologia, vários cursos, mas temos que nos preocupar se Deus nos conhece. De fato, Deus conhece a cada um de nós. Ou se nós somos aquele tipo de crente que até quando estamos na presença de Deus, estamos de máscara. Já parou para pensar o quanto isso é sério, irmãos? Mas Deus sabe. Continuando no verso 20. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílios para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabemos que só engendram contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Mais uma vez o verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Às vezes eu fico estudando a palavra de Deus e eu percebo que está faltando demais essas coisas no nosso meio. Pessoas brandas, pessoas pacientes, pessoas que sabem instruir verdadeiramente. Porque, irmão, sabe, às vezes eu me preocupo, porque o que acontece muitas vezes, pessoas com boas intenções no coração, e de fato, há muitas que estão com boas intenções, e vão aconselhar pessoas, mas elas aconselham segundo o que ela acredita que é certo. Mas nós temos que aconselhar segundo o que está escrito na palavra de Deus. Eu não posso aconselhar as pessoas, instruir as pessoas, se não está em linha com a palavra de Deus. Porque você vai prestar conta. Nós vamos prestar conta. Eu como pastor, se eu instruir os irmãos errado, irmãos, pode ter certeza, diante de Deus eu vou prestar conta. Isso é muito sério. E a palavra do Senhor diz no verso que nós lemos o seguinte, que nós temos que ser servos que não gostamos de contenda. Olha o que diz a palavra. Vamos ver mais uma vez. O verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Outra coisa interessante aqui. A palavra está dizendo servo. Isso se aplica a todos. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva causando contenda, não seja uma pessoa de contenda, porque, irmãos, há muitos crentes que estão escritos na testa deles, encrenca, encrenca. Temos que ser pessoas que andam o contrário disso. Se for encrenca para defender um princípio da palavra de Deus, você tem meu apoio. Se for encrenca para defender um mandamento do Senhor, pode contar comigo. Mas se for encrenca, irmãos, inúteis, nós temos que nos preocupar com isso. Que o servo do Senhor, olha o que diz, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, calmo. Porque muitas vezes nós não somos eficazes para ganhar almas.
Porque nós não passamos aquela ideia, irmãos, de uma pessoa mansa e humilde. Aí Jesus diz na Bíblia: aprendei de mim que sou manso e humilde. Quantas vezes eu tolerei humilhação? Por quê? Porque eu sei que Jesus tolerou muito mais do que eu. Eu sei que Jesus tolerou muito mais do que eu posso imaginar. E eu não posso tolerar humilhação, irmãos. Eu não posso procurar andar no princípio de ser humilde e manso. Porque às vezes eu fico estudando a Bíblia e eu acredito que uma das coisas que é mais complicada do crente lidar é com a humilhação. Senhor, eu não vou admitir isso porque eu sou filho de Deus. Acredite, Deus vai usar a humilhação para tratar você. Deus usou muitas vezes a humilhação para me tratar, irmãos.